boa noite a todos. Só uns instantinhos aqui, estamos testando, verificando se está funcionando corretamente. Só um instante. A pessoa já está mandando um like, já está mandando um joinha ali dizendo que está ao vivo, então agradeço aí a confirmação dos queridos amigos. Boa noite a todos, então. Eu sou Eduardo Marques, aqui, trabalhador dessa casa espírita tão querida, Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. E essa noite, mais uma vez, nos cabe a honra de dar voz, de dar condução na exposição doutrinária da noite. Boa noite aos queridos amigos que vão chegando, né? Aqueles que sentirem a vontade, que assim desejarem, podem pegar sua aguinha, deixar do lado, que agora na nossa oração e durante a nossa exposição a gente vai pedir para os benfeitores espirituais, todos nós vamos mentalizando, né, para a água ser magnetizada, ser fluidificada pelos benfeitores espirituais. Né? Todo mundo me ouvindo bem? Quem está aí, se puder confirmar. Tá, mais uns instantinhos para o pessoal chegando, para dar retorno do áudio. Então tá, queridos amigos, vamos então nos tranquilizando, pensando no nosso amigo Jesus, agradecendo aos benfeitores, amigos, benfeitores espirituais, verdadeiros responsáveis por estes trabalhos de esclarecimento, de engrandecimento da alma, esses benfeitores amigos que nos acompanham, especialmente nesses momentos desafiadores, e agradecendo também, em primeiro lugar, a Deus, luz da vida, da harmonia, da ordem, do amor, de tudo que há de magnífico e equilibrado e perfeito na existência. Vamos agradecer a oportunidade da existência e de estarmos reunidos aqui essa noite, buscando aprender um pouco mais sobre aquilo que é desígnio dele, aquilo que precisamos compreender para bem lidar com os desafios do dia a dia, para crescermos, para que nossa existência não seja negativa, pelo contrário, que sejam momentos de crescimento, de superação, de construção de laços profundos para cada um de nós, filhos de Deus, herdeiros do universo que somos, mas ainda tão carentes, tão necessitados deste amparo, deste colo do Pai Celestial. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus e benfeitores espirituais responsáveis por este trabalho. Com a sua permissão, então, damos continuidade na atividade desta noite. Que assim seja. Obrigado aí aos amigos que fizeram a gentileza de me confirmar o áudio. Então, essa noite, nos cabe falar sobre um tema do Evangelho, como de costume, que tem bastante interesse, interessa muito a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Nos pediram, fomos incumbidos do capítulo 9 do Evangelho, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E já começamos aqui com o que diz o próprio Evangelho. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Porque possuirão a terra. Naturalmente, hoje a gente ainda vê, nós ainda presenciamos um tanto quanto de injustiças, um tanto quanto de desequilíbrio, de desordem, até de crime e sofrimento, porque ainda estamos vivendo, habitando um mundo de provas e expiações, sim, em transição acelerada para um mundo de regeneração. Mas ainda é um mundo de provas e expiações, que tanto ouvimos falar no Espiritismo. E o que é o mundo de provas e expiações? É aquele mundo em que nós, sim, seres imortais, filhos de Deus, ainda estamos sendo testados e provados para que nós possamos superar essa etapa evolutiva em que ainda há predomínio do mal no mundo. Ainda há um certo predomínio do mal no mundo e ainda precisamos amargar com algumas expiações, aqueles resgates dolorosos, que não são necessariamente provas, mas aqueles resgates dolorosos que servem para o nosso despertar de consciência. Então ainda necessitamos lidar com algumas provações, aliás, com algumas expiações um tanto quanto amargas, um tanto quanto desagradáveis.
Por isso, um mundo de provas e expiações. Quando todos nós, quando a grande população humana, essa grande família da Terra, atingir um patamar evolutivo mais elevado, enquanto quando a sociedade tiver se desenvolvido a tal ponto, não estaremos mais habitando um mundo de provas e expiações, e sim um mundo de regeneração, onde não haverá mais o predomínio do mal, assim nos asseveraram os amigos espirituais mais elevados. Embora ainda existam algumas questões aqui e acolá, mas o predomínio do mal não haverá. Não haverá. Será um mundo em que muitos dos males que nós vivenciamos, conhecemos, presenciamos hoje, não estarão mais presentes. Até porque a humanidade que estará encarnada na Terra neste momento não terá mais a necessidade dos resgates tão dolorosos que nós ainda vivenciamos. Essa é a grande diferença. Isso não tem uma data certa para acontecer, né? Não é, virou o calendário, agora é mundo de regeneração. Não. Como tudo na natureza, não dá salto. É uma progressão da sociedade no geral, é uma progressão da humanidade encarnada na Terra no geral. Nesse estágio para adiante que podemos dizer que os brandos e pacíficos, que os mansos, que os bondosos, os gentis, os dóceis herdarão a Terra. Porque hoje o que nós vemos ainda é o fraco, o tímido, o frágil, o desfavorecido sendo preterido, não possuindo as facilidades, os bens materiais, as possibilidades mesmo de saúde e de desenvolvimento próprio que outros mais poderosos possuem. E muitas vezes, não vamos dizer sempre, mas muitas vezes esses poderosos não agiram de forma idônea, de forma honesta para ter esse poder. Muitas vezes oprimiram, muitas vezes esmagaram, prejudicaram aqueles ditos mais fracos, né, para obter esse poder. Então Jesus vem nos consolar com essas suas palavras. Que bem-aventurados os brandos, os pacíficos, aqueles que não buscam a guerra, aqueles que não buscam a conquista desonesta, a conquista fútil, a conquista baixa e vil dos bens materiais, porque um dia nós a possuiremos. Olha a pretensão, eu aqui querendo dizer sobre o Pacífico. Quem me conhece no trânsito que o diga, né? Quem me conhece no dia a dia que o diga. Não é bem assim, né? Não vamos mentir. Não vamos começar mentindo que é feio mentir assim, ainda mais para todo mundo ver, né? Mas a intenção é buscar esse desenvolvimento, né? A intenção é nós buscarmos, construirmos dentro de cada um de nós já esse mundo melhor. Nosso querido amigo Luiz Carlos, muitos de vocês devem conhecer, que sempre pergunta nos grupos de estudo, né? Que mundo habita em mim? Ele pergunta isso nesse sentido. Qual é o tipo de sintonia mental, emocional que eu tenho no meu interior que se conecta com o mundo ao redor? É uma sintonia emocional de raiva, de agressividade, de falta de paciência? Ou é uma sintonia de compreensão, de amor, de pacificidade o mais que seja possível? Sabemos que lidando com os desafios, lidando com as questões cotidianas, não nos mantemos sempre naquela sintonia mais elevada. Nós nos esforçamos, mas não nos mantemos sempre. É natural. E conforme nos aplicamos, nos conhecendo, cultivando a presença de Deus, cultivando a presença dos benfeitores espirituais na nossa vida, através dos bons pensamentos, das boas atitudes principalmente, da oração, do estudo, aos poucos vamos sedimentando no nosso íntimo esse estado mental mais elevado. E aí a regeneração vai começando. E olha que maravilha, não a regeneração do mundo, mas a regeneração nossa. Regeneração de cada indivíduo que somando compõe a sociedade, compõe esse mundo fantástico que nós vivemos, que ainda passa por bastante desafios. Né? Então, tudo bem. Entendemos, né, o Espiritismo nos traz essa reflexão, que bem-aventurados os brandos e pacíficos que pois possuirão a terra. Algum dia! Mas e agora? Como é que está sendo agora? Agora nós já possuímos essa mentalidade, no mínimo essa intenção de sermos pacíficos, de convivermos com o máximo de harmonia com todos que seja possível.
não só com aqueles mais próximos, né, no lar, que naturalmente, no lar a gente sabe que tá tudo bem, né, a gente tá as pessoas que a gente mais ama, tem o filho que não incomoda, tem o marido que é sempre gentil, tem a esposa que sempre colabora, tem a mãe e pai. Mais ou menos, dizia aquele comediante, né? Mais ou menos, né? Até porque muitas vezes em casa nós mesmos que não somos aquelas pessoas tão equilibradas, tão amorosas, né? Ainda mais em tempo de pandemia, né? Tempo de pandemia tá essa barbada, essa tranquilidade, passando 24 horas por dia com aquelas pessoas mais amadas, né? Mais amadas. E aí? E aí? Aqui no Evangelho tem uma parte que diz aproximadamente assim, ó, que muitas vezes a pessoa pensa, né, dentro de casa, não, aqui eu mando e obedeço, né? Porque lá fora vai querer botar a banca, vai querer ser o bonzão, fazer as coisas só do seu jeito, os outros iam lhe chamar razão. E em casa, às vezes, nós fazemos esse papel de pequeno tirano, né? O tirano doméstico. Mas é justamente no lar, comumente as pessoas do mesmo sangue, ou aquelas pessoas que nós escolhemos, elegemos passar ao lado pro resto da vida, ou que talvez tenham nos colocado no mundo, ou que nós colocamos no mundo, que provavelmente não vão, depois de uma certa idade, né? Todo mundo sabe, as crianças crescem, vão constituir suas vidas. Ou nós crescemos, saímos da casa dos pais, enfim. Mas, independente de não passar o resto da vida juntos, é no núcleo familiar que estão as questões mais importantes para o nosso desenvolvimento enquanto filhos de Deus, enquanto espíritos imortais. E é onde nós mais nos equivocamos. É aquela história. Para os outros, a gente sempre quer aparecer de bom, de bonito. O seu Paulo tem uma expressão que eu adoro, que é o tal do verniz social. É o tal do verniz social. E a gente vê isso muito na sociedade espírita. É irmão pra lá, meu irmão pra cá, sabe? A gente esbanja a caridade, nós esbanjamos a gentileza. Mas não tem ninguém mais querido que aquele irmão lá da casa espírita. Irmão pra lá, irmã pra cá, que maravilha! Como a gente sempre lembra, eu adoro essa expressão. Chegamos no centro espírita, tiramos a tiarinha com o chifrezinho do diabinho, largamos o dentinho ali no cantinho e vestimos as alzinhas e a auréola, né? A auréolazinha. Mas na rua, no dia a dia, o guerreiro lá me cortou no trânsito, aquele lá, o chefe fala uma coisa que a gente não gosta, a gente não pode revidar, porque é o chefe, mas fica pensando, ai, aquele ali, ah, meu Deus, se eu pego, se não fosse meu chefe. Ou então um colega com quem nós precisamos trabalhar, aí já não é chefe, né? E se não vai criar um problema mais drástico, a gente bate de frente. Às vezes nós somos um tanto quanto ruizinhos. No lar, então, é da família mesmo, tem mais que me aturar. Mas calma. Quer dizer que nós não estamos cooperando para que exista na sociedade, ao nosso redor, aquela atmosfera de paz. Não estamos estimulando os outros a serem brandos. E pior, estamos nós mesmos começando a nos desequilibrar. Digo sempre. O que Jesus falava não era só para os outros. Não era só do tipo, eu faço e é bom para o outro. Não, primeiro é bom para mim. Com todo respeito, olha, com todo respeito aos queridos amigos. Eu sou um baita egoísta. Eu só sou espírita porque eu sou egoísta. Mas como assim, Eduardo? O espiritismo fala sobre caridade e humildade. Como é que tu assume que tu é egoísta? Sim, mas é que não fica me vangloriando, não ficar humilhando os outros, não ficar agredindo os outros. Pensar nos outros faz um bem tremendo pra mim. Faz um bem tremendo pra mim primeiro. É muito bom. Eu sei que todos vocês já experienciaram essa sensação de espalhar um sorriso, de ser útil para alguém, de alguém te estar agradecido e de repente te auxiliar quando tu necessitas. Quando tu necessitas porque lá na antiga tu fez uma e nem te lembrava. Olha que coisa boa. Olha como Jesus é esperto. Bom, o cara tá há mais de 2000 anos, aliás, mais de 2000 anos não, ele tá desde a formação do planeta, nos diz Emmanuel, lá naquele livro maravilhoso que o Chico psicografou A Caminho da Luz, se não me falha a memória, que desde a formação do planeta Terra, Jesus já era o cara, tá? Então ele tá falando desde aquela época, né? Olha, ama o teu próximo, meu filho. Cultiva a paz no teu coração. O reino de Deus tá
na época que ele encarnou entre nós, ele precisou usar essas figuras de linguagem. Nós, e sim, já éramos nós por lá, provavelmente, né? Já vínhamos encarnando desde aquela época, né? Dando umas navalhadinhas, né? Dando umas rateadinhas, mas já éramos nós. Ele já nos falava pra gente buscar o reino dos céus. Ele falava, como a gente ainda estava com o intelecto ainda um tanto quanto arrancado, quanto atrasado, a nossa moralidade não estava bem desenvolvida, ainda tem bastante para desenvolver, mas olha o quanto o mundo melhorou de lá para cá. Ele falava do reino dos céus, colocava uma coisa um tantinho quanto distante, mas não tanto. Nessa própria passagem aqui, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Ele nem falou em recompensa nessa passagem, só lá no reino do céu. Não, já falou aqui. Já falou aqui. Por quê? Justamente para nós já termos essa noção de começarmos a construir agora. Não é uma coisa tão, abre aspas, simples. Ah, vou guardar os 10 mandamentos. Como é que se guarda os 10 mandamentos? Pego aqui o papelzinho dos 10 mandamentos, anota e põe no bolso, né? De certo é isso. Pego, guarda aqui. Não, é um pouquinho mais difícil. É praticar. É amar a Deus sobre todas as coisas, é respeitar o próximo, honrar pai e mãe, né? Não cobiçar o que é do outro, né? Respeitar a família, o casamento, etc, etc. Essas questões que nós sabemos bem. Ok. Só que a coisa no dia a dia é um pouquinho mais desenvolvida, é um pouquinho mais desafiadora. Então Jesus já resumiu para facilitar a vida, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E eu gosto sempre de lembrar dessa parte do amar a ti mesmo. Quando eu tô indignado com o outro lá, quando eu não sossego enquanto eu não encher ele de umas boas verdades. Vamos ser civilizados, tá? Faz de conta que a gente não vai para as vezes de fato. Né? Vamos tentar ser civilizado. Se eu não encho o outro de desaforo, se eu não transmito para ele uma inquietude que está no meu íntimo, seja porque a gente discordou, seja porque talvez ele não tenha escolhido bem as palavras, seja porque eu não tô num bom dia, porque alguém pisou no meu pé no ônibus, eu não me acalmo. E daí eu te pergunto, quando a gente visita alguém que a gente estima, né? Não nesse cenário de pandemia agora, porque né, infelizmente nós precisamos respeitar certos limites, né? Mas a gente visita alguém que nós estimamos num hospital, por exemplo, que está naturalmente adoecido, acamado. A gente vai ter a desconsideração, a falta de carinho, a falta de empatia, de ficar levando problema para a pessoa, de ficar desgastando a pessoa, ou Deus o livre, brigar com a pessoa. Não, naturalmente não. O que a gente quer para essa pessoa? A gente quer levar ânimo, a gente quer levar sorriso, a gente quer levar alegria, a gente quer levar carinho, quer que a pessoa se sinta o melhor possível para que Deus permita ela supere aquele momento o quanto antes. Nós estamos amando o nosso próximo. Ponto. A gente não quer que a pessoa se desgaste. Por que eu não tenho esse mesmo carinho? Ah, mas o outro lá me encheu o saco, Eduardo. Ele lá me tirou do sério, é um baita sem vergonha. Não é pra ter mais carinho com o outro. É pra ter contigo. Contigo mesmo. Contigo mesmo. Por que a gente não tem esse mesmo carinho, respeito, consideração e educação que nós temos por um doente estimado por nós mesmos? Bah, Eduardo, mas como assim? Cara, eu não me prejudico, eu não faço mal pra mim. Ah, tá. Quando eu tô estressado, eu não brigo, eu não bebo um pouco mais, eu não como um pouco mais, eu não perco o sono, né? Eu me amo, eu não faço nada dessas coisas negativas pra mim. Que bom que vocês não fazem. Que bom que vocês não fazem. Eu não faço todas essas, mas às vezes eu não gerencio o estresse tão bem, hein? Às vezes não gerencio o estresse tão bem. Tenho certeza que os queridos amigos estão numa situação muito melhor que a minha, né? Mas, via de regra, o ser humano, né, não busca como prioridade essa paz no íntimo. Ai, Eduardo, mas como é que a gente faz isso? Olha, não é invenção minha, tá? Até porque se fosse invenção minha, com certeza não ia ser uma coisa tão infalível assim. Mas olha só, um tal de Santo Agostinho, tá no Evangelho, né? Um espírito sem dúvida bastante adiantado, que nos legou textos maravilhosos aí no Evangelho segundo o Espiritismo, fora toda a obra que é bem conhecida aí pelos católicos, sua vida de dedicação, de amor.
Ele nos sugere o seguinte no Evangelho. Antes de dormir, passar o dia em revista. Passar o dia em revista. Não é, Tolo, fica até meia-noite na televisão, no computador, no celular, já caindo de sono e vai dormir e nem faz uma prece direito. Não. Se eu sei que eu vou pegar no sono mais ou menos para aquele horário, parar uns 20 minutos, meia horinha antes ali, né, desligando as coisas, e começar a refletir, pensar na vida, né? Pensar, como é que foi o dia? O que eu fiz de certo? Será que eu desagradei alguém? E essa é a pergunta importante. Será que eu desagradei alguém? Será que eu estou me sentindo bem com a minha situação atual? Buscar se conhecer, sabe? Buscar entender bem quem nós somos. O que nos desagrada, o que nos incomoda, o que nós podemos ter feito que não nos deixou legal, que situação que a gente se expôs, o que a gente disse, o que a gente sentiu. Também considerar o que alguém falou, colocou, apresentou, viveu, fez que nós não gostamos. E pensar no porquê. Quando nós identificamos, tenho certeza que nós, espíritas, que fazemos prece, fazemos essa reflexão todo dia, estudamos, vamos no centro espírita quando é possível, né? Quando não tem pandemia, assistimos palestras, nós não temos esse problema com o outro, né? A gente nunca faz nada de errado pro outro. Mas digamos assim que eventualmente a gente faça, digamos que eventualmente demos aquela respostinha mais azeda, que não contemos um comentário inadequado, que de repente falamos algo que não tínhamos plena certeza para alguém, assim, sobre outra pessoa, ou que tínhamos algo mal resolvido com alguém e envolvemos um terceiro, colocamos ali uma situação que talvez não trouxesse nada de positivo para ninguém. Enfim, essas coisinhas que podem acontecer, né? Com o espírita quase nunca acontece, né, gente? Quase nunca, né? Jesus está olhando. E tomara que não sentindo vergonha, né? Tomara que não esteja olhando sentindo vergonha. Mas, enfim. Se nós identificamos esse nosso comportamento menos caridoso, menos humano, menos humilde com o próximo, naturalmente a primeira coisa que a gente precisa fazer no outro dia é buscar corrigir, buscar pedir desculpas para a pessoa, tentar se entender, tentar resolver. Mas também é muito importante a gente pensar no que nos aquietou conosco mesmo. Porque o outro cara inteligentíssimo que nós já citamos, que é Jesus, disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. A ti mesmo. Como a gente adora esquecer esse a ti mesmo. Nós vivemos mais, até de forma desequilibrada no a ti mesmo. A gente só pensa no a ti mesmo. Não pensa no próximo. Bem comum, né? Mas, na hora de equilibrar, essa frase propõe equilíbrio, né? Amo o próximo como a ti mesmo. Ela é maravilhosa. Ela é perfeita. Jesus disse: não, eu resumo os profetas, às vezes tudo aqui, ó. Ama Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Poxa, mas eu não tô bem hoje, tá? E tô na minha reflexão. Aconteceu tal situação com tal amigo, com tal pessoa, com a minha esposa, com meu filho, com meu marido, não sei do que. Não ficou legal. Tá, fez a prece, dormiu. No outro dia, né? Fulano, aconteceu tal situação. A gente tem que ter aquele bom senso, né? É tranquilo a gente abordar a pessoa não tá num momento complicado, ela vai entender. Ou então se é o momento do casal, da dupla, seja lá qual for a configuração, qual for a pessoa com quem que talvez tenha feito algo que a gente não gostou. A gente buscou a conciliação, entender o lado do outro, entender o nosso lado, ver se nós mesmos não temos alguma questão anterior que nos levou a estarmos enredados naquele pequeno drama. São pequenas coisas que são demonstrações de amor que nós certamente preservaríamos uma pessoa querida no hospital. Já paramos para pensar nisso? Por que a gente não vai ter esse mesmo carinho conosco? Consequentemente, olha como o homem era inteligente, olha como Jesus era esperto. Consequentemente, se eu cultivo essa paz no meu íntimo, eu vou transmitir. Quando eu conviver com o outro para ter paz, eu vou procurar entender, eu vou procurar respeitar, eu vou procurar valorizar. Quando houver divergência, eu vou respeitar. Olha como isso é genial. E olha como isso é simples. Tá, né, Eduardo? Vai dizer que é uma barbada, vai dizer que na hora do vamos ver lá, o guerreiro te desafiou, te largou uma que tu não gostou, tu vai levar assim de boa, vai levar na, ai, perdão, amorzinho, não sei do que, esse papo aí de espiritismo.
Não, gente, calma, não vamos ser hipócritas. Não vamos ser hipócritas. Temos as nossas questões, temos os nossos egoísmos, temos as nossas vaidades, os nossos melindres, mas é justamente através desse esforço honesto de autoconhecimento e de melhoria íntima que nós vamos domando as nossas más inclinações. Não é da noite para o dia. Ah, li o livro dos Espíritos, li o Evangelho, sei tudo, olha... Jesus já pode vir me buscar quando eu desencarnar porque eu mereço, a melhor pessoa do mundo. E sirvo só para lá no final de semana. Não é tão fácil. Não é bem assim. Nós sabemos. Nós sabemos. Não é uma coisa tão simples. Mas é um primeiro passo. Outro texto do Evangelho que eu acho maravilhoso é o Homem de Bem. Quem me conhece aí sabe que nós trabalhamos aí temos a honra de trabalhar com a juventude e com a evangelização da infância e da família aí nos sábados, finais de semana, mesmo sendo nesse formato online agora. E nós passamos algumas semanas trabalhando com jovens, parágrafo por parágrafo do Homem de Bem. E daí, no final do Homem de Bem, né, o Homem de Bem é um texto maravilhoso, tem no Evangelho, que fala das virtudes, das características que as pessoas de bem, não é só o homem enquanto humanidade, que as pessoas ditas de bem devem cultivar. A humildade, o respeito, não abusar do poder, não cultivar o materialismo, entender a necessidade dos bens materiais, usar de forma equilibrada, etc. Sério, é um código de conduta, é um código de conduta que não é tão pesado, não é tão desafiador, mas são várias virtudes. E os espíritos nobres terminam o texto dizendo, não, a frase do final, primeira vez que eu li, eu era um adolescente ainda, eu fiquei até meio desanimado, até meio frustrado. Porque dizia ali no final do texto. Isso é um texto do meio do Evangelho, que é um livro maravilhoso com várias recomendações, né? Com vários textos maravilhosos. Dizendo no final desse texto. Não ficam aqui enumeradas todas as características que compõem o homem de bem. Mas aqueles que se esforcem, tá lá no capítulo Sede Perfeitos, acho que é o 16 ou 17, recomendo a leitura para os amigos. Aqueles que se esforcem por adquirir essas virtudes, no caminho se encontram para desenvolver todas as demais virtudes. Ou seja, Deus é tão bacana que nos coloca a vida nos convidando, a partir de provas e expiações, a refletir os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas vidas constantemente, e quando nos empenhamos de forma honesta em buscar cultivar essas virtudes, nós automaticamente entramos no caminho de desenvolver as demais, desde que tenhamos essa disciplina, essa boa vontade, essa dedicação sincera, em crescermos interiormente, em crescermos espiritualmente. E o cultivo da paz no coração passa exatamente por aí. Alguns de nós provavelmente dirão, mas eu tenho temperamento mais estourado, eu sou muito colérico, muito sanguíneo, me dá uma coisa e me sobe quando eu tô contrariado, eu não me seguro. Bom, amigo ou amiga, que Deus te abençoe. Não é privilégio só teu. Em alguns momentos da vida, muitos de nós passam por esse excesso de sensibilidade. Alguns de nós vêm de histórias, vêm de cenários, experiências de vida que nos estimularam a sensibilidade, a agressividade de tal forma que, se nós não fôssemos agressivos, passaríamos por coisas muito ruins. Essa questão do bateu levou, de nos defendermos. É o nosso instinto, o nosso primitivismo agindo. O que é muito natural. Também, ao longo de diversas encarnações, viemos, como nós falamos no início, estamos hoje no mundo de provas e expiações, que não é o mundo mais primitivo que existe, e está longe de ser o mais avançado. Mas antes existia o tipo de mundo primitivo, que era pior ainda, era matar ou morrer, literalmente. A Terra passou por isso. A gente não vai muito longe na história, a gente vê como é que era a antiguidade. Ainda existem guerras, numa época que se fala tanto em direitos humanos. Numa época que se fala pelo menos em amor ao próximo, e que graças a Deus muita gente e muitas instituições já agem nesse sentido. Mas até algum tempo atrás a coisa era mais natural do mundo, né? Eu aqui tenho alguma organização, tenho terras, tenho dinheiro, organizo aqui uns jagunços, não gosto aqui do vizinho, ou então tô de olho no território dele, vou lá, acabo com a família dele e anexo os territórios para mim. Tranquilo.
mundo primitivo, uma coisa muito mais absurda do que hoje. Hoje ainda tem, mas nossa, quantas instituições, quantos estados que pelo menos na legislação dizem que não é assim para acontecer a coisa, que isso está errado. A guerra é tratada como algo realmente negativo. A guerra, a conquista, o egoísmo, o materialismo. Então, nós temos ainda toda essa cólera, toda essa vontade, toda essa agressividade, toda essa impulsividade dentro de nós. Ok? Ok. Mas também, como a gente vê lá no nosso grupo de estudo, nós não podemos, nós, seres humanos, que... Como é que os amigos aí estão me assistindo? Tá todo mundo no computador? Tem gente que está no celular, né? Tem gente que talvez esteja na Smart TV. Gente, 200 anos atrás... 200 anos atrás, se não me engano, a gente não tinha eletricidade. Pararam para pensar nisso? Mas eu não vou precisar agora. Vocês me desculpem aí que eu não me lembro dessa aula de história. Não me lembro em que ano que se conseguiu utilizar a eletricidade de forma doméstica. A eletricidade é um elemento da natureza. Sempre existiu raio, sempre existiu descarga elétrica. Mas o domínio das tecnologias necessárias para colocar isso nos lares, nas avenidas, para iluminação pública, isso foi agora há pouco na história. Olha quantos milhares, quantos milhões de anos sem a gente dominar essas tecnologias e a humanidade existia. E agora a gente está se falando por um aparelhinho, pouca coisa maior que a mão. Olha o quanto a humanidade evoluiu intelectualmente. Olha o quanto a humanidade foi capaz de compreender as nuances, as minúcias do funcionamento da psicologia da alma, da mente humana. Existe faculdade disso. Olha há quanto tempo atrás foi Freud que foi considerado um gênio. E tantos outros psicanalistas de renome. Olha quanto que nós aprendemos sobre nós. Basta que nós busquemos o auxílio. E mais. Aqueles ministros de Deus sérios, independente da religião que professassem, sempre estiveram aí para nos dar exemplo, sempre estiveram aí para nos guiar, sempre nos recomendando a mesma coisa. Seja Buda, seja Maomé, seja Moisés, seja lá Zaratustra, enfim, seja qualquer um desses grandes nomes da antiguidade, fora Jesus, né? Fora o cara, fora Jesus. E sempre nos recomendando a mesma coisa. Apazigua o coração. Apazigua o coração. Trata bem o teu irmão. Trata bem o teu irmão que vive dentro de casa. Respeita. Como é que a gente está lidando com as pessoas que pensam diferente da gente? A gente está se inflamando porque o cara lá votou no fulano diferente de mim, porque fulano não quer vacina ou porque fulano quer vacina, né? Olha como as coisas hoje estão... Gente, política fala de disputa, né? Política fala de disputa de poder, fala de aliado e de oponente. A política em linhas gerais. Tudo hoje virou questão de política. E nós esquecemos até da bendita da educação e do respeito por conta da política. Quantas pessoas na eleição de 2 anos atrás, 3 anos atrás, meu Deus, dos dois lados, se encarniçando uns contra os outros. Isso se refletiu em tudo depois. Isso continua se refletindo na pandemia. Vacina, não vacina. Tá. Gente, o nosso país, infelizmente, nunca foi uma referência de organização política, de moralidade política. Primeira coisa, oremos para que os nossos governantes, que têm uma missão tremenda sobre os ombros, se falharem, estão se comprometendo muito mais do que a gente é capaz de imaginar. Né? Oremos por todos eles, para que tenham equilíbrio e harmonia. Tentemos não ser nós as pessoas a enviar ainda mais vibrações negativas para o entorno dessas pessoas. Segundo, graças a Deus é um país livre. Graças a Deus que aquele vizinho, aquele colega de trabalho pode ter uma opinião política diferente da nossa e graças a Deus que ele votou diferente de nós. Isso é o mínimo da dignidade humana, é liberdade de consciência. Também está lá no Livro dos Espíritos. A pessoa tem todo o direito de pensar diferente da gente. Não nos prejudicando diretamente, não atentando contra a nossa integridade, seja moral, seja física, ou de alguém que seja querido, ou a própria, né? Ou a própria. A pessoa tem direito a isso. Mas parece que nós ainda temos um tanto quanto de dificuldade de aceitar a liberdade de consciência do outro.
E daí a gente briga, daí nós não estamos sendo brandos e pacíficos, daí a gente leva isso para dentro de casa e desconta na família. Daí nós estamos rebeldes porque a nossa opinião é diferente do que o resto da sociedade está dizendo. De repente todo mundo está dizendo que não é para vacinar, porque não sei do que e não sei do que. E a gente quer a vacina e tem nisso muita esperança. Ou de repente nós somos exatamente a outra pessoa. A intenção não é pretender dizer o que está certo e o que está errado. É um momento delicado. Cada caso é um caso. E todas as consciências precisam ser respeitadas. Essa que é a grande questão. Só que talvez nós não estejamos com essa humildade tão afiada ainda no coração. E justamente por não termos a humildade bem desenvolvida, nós perdemos a paz. Percebe como é um ciclo vicioso? Por isso que Jesus dizia, faz ao outro que tu gostaria que te fosse feito. Está lá no Homem de Bem. Que nós vamos respeitar, se desejamos ser pessoas de bem, todos os direitos que a natureza confere ao outro como gostaríamos que o nosso direito fosse respeitado. Se eu quero acreditar, votar, pesquisar, fazer campanha para o candidato tal, para a campanha pública tal, entender que o viés dos governantes em relação à saúde é tal e achar que é bom ou ruim, é direito meu, é direito de cada um de nós. Naturalmente, quando há o respeito, quando há a educação, até uma boa intenção de procurar esclarecer e expor um ponto de vista que talvez nós estejamos mais esclarecidos que o nosso próximo, não há problema algum em nós conversarmos com civilidade. Não há problema algum em nós conversarmos com civilidade. O problema é quando nós percebemos que talvez aquela conversa não seja tão harmoniosa e nós pudéssemos nos esquivar dela. Talvez seja pelo lado da outra pessoa, não vamos ser sempre nós os errados, né? Talvez seja porque nós sabemos que tais confrontos são demais para o nosso esforço de nos mantermos bem, e daí entra o autoconhecimento, entra da gente... Não, ok, fulano, tudo bem, tu pensa assim, tá? Não tem que te convencer de nada, Naturalmente, isso é um tanto quanto diferente quando a gente tem alguém sob nossa responsabilidade, sempre lembramos aqui. Se eu sou o pai de um menino de 12 anos, ele vai ter que obedecer determinadas regras, determinadas disciplinas, porque dentro do nosso lar, dentro do nosso regime, existe uma ordem, existe uma hierarquia, existe um cuidado e uma responsabilidade do adulto. Isso é uma coisa. Outra coisa é aquela criatura que não é nosso filho. Que não é a nossa responsabilidade. E aí? E uma outra coisa muito bacana que tem nesse capítulo ainda, já estou me estendendo um pouquinho, já vamos encerrar em seguidinha, é a questão da paciência. Como é que está a nossa paciência no lar? Estamos descontando muito a nossa frustração de não estarmos fazendo todas as atividades normalmente nas pessoas mais próximas? Ou estamos sendo realmente generosos, realmente cuidadosos e conscientes com aqueles que provavelmente estarão ao nosso lado na doença, na velhice, na hora do aperto, na hora que o dinheiro fica mais apertado, né? Como é que nós estamos lidando em família? Estamos buscando ajudar os mais próximos, aqueles com quem mais precisamos conviver hoje. Estamos ajudando a cultivar no coração dessas pessoas essa brandura, essa pacificidade, de terem corações pacíficos. Estamos ajudando eles a não ficarem doentes de contrariedade conosco. Estamos sendo cuidadosos o suficiente com aquelas manias que a gente até esconde ou escondia das pessoas e que nós sabemos que é algo que a gente podia abrir mão, mas a gente, deixa eu ser desse jeito. Hoje eu não quero tomar banho mesmo, Tá, mas daí tua esposa vai... esposa, se tu estiver sozinho, quem sabe tu até cabulava o banho, coisa que criança a gente vive dizendo pra não fazer, né? Daí tu vai realmente expor a tua esposa a deitar na cama, limpinha ali, toda macia que ela cuidou e tal, e tu sem tomar um banho antes de dormir. Dando um exemplo bem pequeno, tá? Vocês sabem do que eu tô falando. A coisa um pouquinho mais complexa. Daqui a pouco é um palavreado que a gente pode cuidar, que a gente pode ser mais atencioso, que a gente pode evitar de utilizar. Daqui a pouco é uma atitude, uma referência, um cuidado simples. A famosa toalha molhada em cima da cama. É um cuidado no ajustar os copos. As coisas pequenas do dia a dia que somadas acabam
junto a um contexto bem mais complexo que nós estamos vivendo, em que muitos de nós estamos ansiosos, muitos de nós estamos infelizes, muitos de nós estamos incertos do futuro, muitos de nós estamos com medo, e a gente vai fazendo aquelas pequenas picuinhas, aquelas coisinhas que nós poderíamos evitar para ajudar a nossa convivência a ser melhor. Para não falar nas palavras amargas que a gente larga de propósito, a famosa patada, né? Quem é aqui que nunca deu uma patada num familiar? Foi isso que Jesus recomendou? E quem é que se sente mal com a patada? Primeira pessoa, digamos que ela seja magnânima e nos perdoe. A gente não fica com vergonha? E foi porque a gente estava num momento de irritação, num momento de cólera, de instabilidade. De que forma a gente está colaborando para fazer do mundo um lugar melhor se a gente não está conseguindo, no lar, com aquela pessoa mais próxima, mais importante, mais relevante, se com essa pessoa a gente não está conseguindo cultivar esse amor, esse cuidado, esse carinho. Então, bem-aventurados, felizes então, aqueles que são brandos e pacíficos, não só para conviver bem numa sociedade que está cada vez mais polarizada e desafiadora, não só para manter um trabalho extremamente necessário, e agarrem-se com todas as forças, e graças a Deus pelos trabalhos que tem os amigos que conseguiram manter, porque estamos nesse momento bem desafiador da sociedade. Não é só na família, mas a questão de se manter brando e pacífico, feliz aquele que é brando e pacífico, em primeiro de tudo para ter paz no próprio coração. O mestre dos mestres já sabia da importância disso, e por isso que ele nos recomendava: ama o teu próximo como a ti mesmo. Agradeço imensamente a atenção dos amigos e os convido agora para a nossa prece de encerramento. Amigo Jesus, que sempre olha por nós, que sempre nos fortalece, que sempre nos ampara, benfeitores espirituais, sempre atenciosos, sempre cuidadosos, fortaleçam nossos familiares, nossas mentes, nossos corações, protejam nossos lares e principalmente nos estimulem a sermos merecedores de todas essas dádivas que Deus nos confiou através do amor do nosso próximo, através de nossas famílias, através da sanidade de nossas mentes e dos nossos corpos. Que possamos fazer bom uso de todas essas possibilidades. Que possamos não ser nós os fatores de desentendimento no mundo que somos convidados a viver. Que possamos compreender da melhor forma possível que esse momento vem para olharmos para dentro, para nos reinventarmos, para sermos mais honestos conosco mesmo, para podermos assim, nos entendendo, nos conhecendo, nos buscando, buscarmos a Ti, Mestre querido. Que possamos nos aproximar de Ti para melhor cumprirmos os desígnios de Deus. Certos do Teu carinho, Jesus, da proteção dos amigos espirituais e das bênçãos do Pai Altíssimo, nós agradecemos e nos despedimos. Que assim seja.